Saudações, alunos da terceira série! Vamos ter mais uma aula de História, uma aula que nós vamos tratar sobre a Primeira República Brasileira. Isso é, aquele governo que veio depois que acabou a monarquia do Brasil. Qual que é o objetivo, então, que nós temos para essa nossa aula? É compreender os conceitos políticos, econômicos e sociais da Primeira República Brasileira. Essa Primeira República começa em 1889 e vai até 1930. Analisar a conjuntura política dessa Primeira República, então todos os aspectos que vão envolver as práticas políticas mais comuns durante esse período. Mas vamos aqui para os nossos conhecimentos prévios. Você sabe qual que é a diferença entre uma monarquia e uma república? Quais motivos que levaram à troca do sistema de governo no Brasil? Por que decidiram, de repente, que a gente não iria mais ser uma monarquia e iríamos ser uma república? Eu respondo isso para vocês. Uma monarquia, o chefe de Estado, o rei, ele é um cargo vitalício e hereditário. Isso é, o cara é rei a vida inteira, é um direito só dele e, quando ele morrer, vai passar para o herdeiro dele. Enquanto numa república, o cargo ele é eletivo, ele é eleito e é temporário. No momento que esse cara é eleito, ele já sabe qual que vai ser o último dia em que ele é chefe de Estado. Ele já sabe quando que ele vai ser despedido. Um rei, não. O rei é um direito vitalício, vai durar a vida inteira. Tá? Quais motivos levaram à troca do sistema de governo no Brasil? Bom, essa troca de governo ocorreu através de diversas crises. Uma com a Igreja Católica, houve crises com o Exército, entre a monarquia e o Exército, e também houve uma crise muito forte com os fazendeiros em relação à abolição da escravidão. Todo esse conjunto de fatores levou a monarquia do Brasil a perder o apoio. E aí, então, nós vamos ter a proclamação da República como uma nova forma de governo para o Brasil. Então, vamos para a nossa problematização agora. Dentro dela, eu pergunto para vocês, você sabia que uma das bebidinhas mais tradicionais de todo brasileiro, o café com leite, já foi o nome de uma prática política, uma prática de governo no Brasil? Quais as relações que permitiram isso ocorrer? Então, a chamada política do café com leite foi empregada no Brasil durante a República Velha, já falei, 1889 até 1930. Que consistiu no predomínio político dos cafeicultores do estado de São Paulo e dos fazendeiros do estado de Minas Gerais, que revezavam a ocupação do cargo de presidente do Brasil. Uma hora era alguém de São Paulo, uma hora era alguém de Minas Gerais. Por que a gente chama de café com leite? Porque o São Paulo era o maior produtor de café e Minas Gerais era o maior produtor de leite do Brasil. E daí tem um detalhe, mas então São Paulo tinha uma grande riqueza. Minas Gerais era tão rico com as letras? Não, mas ela tinha o maior colégio eleitoral do Brasil. Então acabava tendo esse acordo entre o pessoal de São Paulo e o pessoal de Minas Gerais. Então vamos entender um pouco mais como que funcionava esse acordo da política do café com leite. Aqui nós temos uma charge que eu trago para vocês, da revista Careta, de 1925. Nela, o que ela está mostrando para a gente? Bom, primeiro tem a legenda, né? A fórmula democrática. Os detentores, eles estão falando. Tenham paciência, mas aqui não sobe mais ninguém. E nessa imagem, o que você tem? Você tem uma montanha, você tem, num lado, São Paulo, no outro lado, Minas Gerais, e a cadeira de presidente da República. E embaixo você tem todos os outros estados, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, tentando chegar nessa cadeira. E ele avisa, aqui não sobe mais ninguém. Então, essa charge satiriza o fato da cadeira presidencial ser inalcançada para a maioria das províncias do Brasil. Tá? Apenas São Paulo e Minas Gerais estão monopolizando os braços dessa cadeira. Certo? Então, a política do café com leite foi uma das grandes características políticas da Primeira República. A aliança entre o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro garantiu a hegemonia dessas oligarquias durante a Primeira República. Essa aliança só foi rompida na eleição de 1930, que marcou a chegada de Getúlio Vargas ao poder, a famosa Revolução de 1930. Por que a gente chama de oligarquia? Pega o dicionário, veja lá a origem da palavra. Oligarquia, se eu traduzir para vocês, quer dizer governo de poucos. Ou seja, só poucos tinham acesso, então, a esse governo. Quem eram esses poucos?
as elites econômicas de Minas Gerais e de São Paulo. Então, vamos para o primeiro quiz da nossa aula de hoje. Os partidos políticos que dominavam a cena dos acordos e conchavos políticos das oligarquias, no início do século XX no Brasil, eram o PRP e o PRM. Lembra ali, a gente já falou. Esses partidos serviam a interesses. Quais interesses serviam? A, dos republicanos radicais populistas, PRP, e dos republicanos moderados, PRM. B, de seus respectivos estados oligárquicos, São Paulo e Minas Gerais. Ou letra C, exclusivamente do estado de São Paulo, cuja economia do leite comandou o Brasil entre 1900 e 1930. Vocês terão aí um tempinho para pensar, essa tá fácil e a gente já volta aí. Então, pessoal, responderam? Esse primeiro quiz bastante simples aí, para a gente ir esquentando para a aula de hoje. A resposta correta era a letra B, né? Respectivamente aos estados de São Paulo e Minas Gerais. O que é PRP? Partido Republicano Paulista. E o que é o PRM? Partido Republicano Mineiro. Então, a alternativa certa, letra B, demonstra claramente a política do café com leite. Mas outras práticas políticas também vão se tornar bastante comuns durante a Primeira República Brasileira. Uma delas, a gente traz uma charge aqui, é o voto de cabresto. Como assim? É uma das práticas aí para garantir que essa elite conseguisse o poder. Nele, o que você olha? O político carregando um eleitor, esse eleitor está preso como se fosse uma mula, está preso com fivela e tudo. O que acontece aqui? Isso aí vai ser envolvido com o coronelismo. Lembra aquele coronelismo? Os coronéis começou com a Guarda Nacional, ainda no tempo da monarquia, no tempo do período regencial do Brasil. Essa prática aqui, você vai ter, então, coronéis que vão obrigar a população a votar naqueles candidatos que eram defendidos pelos coronéis e que, possivelmente, né, vão privilegiar os coronéis, ajudando os coronéis a se manterem no poder. Tá? Então, isso aí vai ser uma prática em que os coronéis vão agir diretamente na eleição. Porque vamos lembrar que numa república, o mais importante é o voto. É o voto que vai decidir. Se você conseguir manipular o voto, controlar o voto, você vai sempre se garantir no poder. Tá? Então, os coronéis vão ser muito importantes para garantir o poder em suas regiões. O poder do quê? De obrigar a população a votar nos candidatos que o coronel apoiava. Então, ele se torna aqui uma função de muito poder. E aí é estabelecido o que é chamado de política dos governadores. A política dos governadores, ou também chamada política de Estado, foi um acordo durante os primeiros anos da República Velha, em que o governo federal apoiava os governos estaduais sem restrições, isso é, sem exigir nada. E, em troca, eles faziam uso dos coronéis, acabamos de falar, para eleger bancadas pró-governo federal. De forma que nem o governo federal, nem os governos estaduais enfrentassem qualquer tipo de oposição. Campos Salles, que foi nosso presidente nesse período, propôs o nome Política dos Estados. E o que ele dizia?
o que pensam os estados, pensa a União. Calma, não estou entendendo, me pareceu um pouco complicado isso. Eu trago aqui um modelinho para vocês terem maior clareza sobre o que eram as políticas dos governadores e sobre como que o coronel influenciava aqui. Você vai ter, nas várias regiões de um estado, você tinha os coronéis locais, que exerciam, então, muita autoridade sobre o governo. Esses coronéis, então, eles iam conseguir os votos para o governo do estado. O governo do estado, então, teria que agradar esses coronéis para isso. Como? Garantindo verbas e benefícios na região daquele coronel. Então, em troca, quem desse mais verbas e benefícios para o coronel ia apoiar nas eleições. Daí o que acontece? O governo estadual, eleito, ele garantia votos para o governo federal. Então, o que ele vai querer em troca de manter esses votos para o governo federal? Ele vai querer apoio político e financeiro. Então, de um lado você tem toda uma aliança que era para angariar os votos, para todo mundo ficar juntinho no poder, e por outro lado você tem uma relação de verbas, benefícios, apoio político e principalmente financeiro. Se você não apoiasse isso aqui corretamente, seu estado não ia receber investimentos, o seu governo não ia receber nada. Então, era uma aliança aqui que nós vamos ter muito clara que vai se desenvolvendo através dessa política, então, conhecida como política dos governadores ou política dos estados. E vamos, então, para um quiz nosso, questão do Enem 2014. O problema central a ser resolvido pelo novo regime era a organização de outro pacto de poder, que pudesse substituir o arranjo imperial, com grau suficiente de estabilidade. Vamos lembrar que havia um acordo de poder na época do Império, que foi rompido com a proclamação da República. Então precisava-se inventar um novo. O próprio presidente Campos Salles resumia claramente o seu objetivo. É de lá, dos estados que se governa a República, por cima das multidões que tumultuam agitadas nas ruas da capital da União. A política dos estados é a política dos estados, é a política nacional. E eu pergunto para vocês, nessa citação, o presidente do Brasil, no período, expressa uma estratégia política no sentido de, letra A, governar com a adesão do povo, adesão popular? Ou, letra B, atrair o apoio das oligarquias regionais ao seu poder? Letra C, conferir maior autonomia às prefeituras? Letra D, democratizar o poder do governo central? Ou letra E, ampliar a influência da capital no cenário nacional? Vocês vão ter aí um tempinho para reler o texto, dar uma olhada com atenção, e eu já retorno com a alternativa correta para vocês.
Pensaram bem, leram o textinho com atenção, questão de Enem, conseguiram chegar a uma conclusão? A resposta correta desse exercício era B, atrair o poder das oligarquias regionais, isso é, dos governadores dos estados, dos coronéis, tá? Essa aí era a proposta dele. Ele até fala muito mal da população no texto dele. Tá? Então, a alternativa correta era a letra B, o apoio das elites locais, das oligarquias regionais. Algumas coisas aí vão ter alguns acontecimentos importantes durante esse período da Primeira República. Talvez um dos mais importantes seja o Tratado de Petrópolis. Tá? O Tratado de Petrópolis foi firmado em 17 de novembro de 1903, na cidade de Petrópolis. Formalizou uma troca de territórios entre o Brasil e a Bolívia. O Brasil ia receber uma faixa de terra entre os rios Madeiras e o rio Abunã, do Brasil passava para a Bolívia, outra parte vinha para o Brasil. Então foi quase que uma compra de território. Esse é o atual território de Acre, que antes ele fazia parte da Bolívia. O Acre, então, ele vem para o Brasil e ele passa a ser mais um estado brasileiro. Tá? O governo brasileiro se comprometia, então, nessa troca, a também construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré, que permitiria, então, que os bolivianos tivessem acesso ao rio Amazonas e daí ao Oceano Atlântico para poder transportar suas cargas. Esse trabalho aí colocou fim numa situação muito complicada que tinha de fronteiras ali entre o Brasil e a Bolívia. Como vocês podem ver aqui no mapa, o território do Acre, esse tratado foi firmado pelo grande diplomata brasileiro Barão do Rio Branco. Não é à toa que a capital do Acre recebe o nome em sua homenagem, Rio Branco. Tá? Então, o Brasil passou a ter posse desse território, que antes era um território boliviano. Tá? E aí, dentro daquela política do café com leite, o café a gente já percebeu que era um elemento muito importante economicamente para o Brasil, tanto é que ele vai trazer grandes influências até na política brasileira. Vai ser firmado o Convênio de Taubaté, em 1906. Esse foi um acordo firmado entre governadores dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, prevendo a colheita de uma safra recorde. O que o convênio estabelecia? Preços mínimos para a compra de excedentes pelos governos, que a exportação de tipos inferiores de café fosse desencorajada e que fosse melhorada a propaganda no exterior, que se estimulasse o consumo interno e restringisse a expansão dos lavouros. No fundo, o que eles queriam? Esse aqui era um acordo em que o governo se comprometia a ele gastar dinheiro, fazendo o quê? Fazendo mais propaganda do café brasileiro no exterior, comprasse tudo que eles não conseguissem vender. O que os fazendeiros não conseguiam vender de café, o governo ia ficar responsável por comprar. Assim, o fazendeiro não ia ter prejuízo. Tá? E daí também, eles também vão querer aí controlar a lavoura de café, para que não se expanda muito também. Assim, o que eles procuravam? Valorizar o preço do café. Então, o governo iria agir para deixar o café mais caro para que os fazendeiros de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, lucrassem mais e tivessem mais garantias de lucro dentro dessa produção do café. Então, era um acordo em que o governo se responsabilizava a garantir maiores lucros para esses fazendeiros. Então, vamos aí para mais uma atividade. Diante das crises de superprodução cafeeira, o governo de São Paulo e Minas Gerais intervieram no mercado com a assinatura do Convênio de Taubaté em 1906. Dentre as medidas estabelecidas por esse convênio, não se pode citar, letra A, a autorização para os bancos emitirem cédulas do Tesouro com a criação de novas linhas de crédito. B, a compra antecipada da safra pelo governo por um preço já pré-fixado. Letra C, o fornecimento de empréstimo aos governos estaduais por bancos estrangeiros. Ou letra D, o armazenamento dos estoques e posterior fornecimento ao mercado de acordo com a procura. Vocês vão ter aí um tempinho para pensar, questão complicada, e a gente já retorna.
Então, pessoal, pensaram com cuidado? Responderam? A alternativa correta é a letra A. Autorização para os bancos emitirem cédulas do Tesouro com a criação de novas linhas de crédito. Isso aqui não tem nada a ver com o Conselho Taubaté. Na verdade, isso aqui tem a ver com a política do encilhamento da época do Rui Barbosa, ainda no governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca. Então, isso não tem nada a ver com a produção cafeeira. Tá? Então, gente, o que a gente acabou vendo então na aula de hoje? A política do café com leite. Então, como que era feita os arranjos entre o Estado de São Paulo e o Estado de Minas Gerais, para que assim os dois conseguissem se garantir o poder. Também vimos como o coronelismo, através de práticas como o voto de cabresto, foram bastante importantes aí para garantir o poder desses coronéis e as oligarquias se manterem nos poderes. Tanto os poderes regionais, poderes municipais, poderes estaduais e influenciando aí no poder federal. Também vimos aí, então, a política dos governadores e como você tinha uma hierarquização das relações políticas, em que no topo você vai ter o presidente, mas dependendo dos governadores, que dependiam dos coronéis. Tá? Então, você tem toda uma hierarquia muito clara na política brasileira em uma relação de dependência um do outro. Tá? E nós também tratamos aí o Tratado de Petrópolis, que resultou aí na compra, na aquisição do Estado do Acre para o Brasil. Então, gostaria de agradecer a todos e continuem com bons estudos.